Shalom, amigos, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo acerca da Torá e da Palavra de Deus. Nós estamos aqui falando sobre a porção de Pinehas dentro da Torá. Pinehas, filho do sacerdote Elazar, e tem uma porção da Torá em Números capítulo 25, a partir do versículo 10, até Números capítulo 30, versículo 1, que essa porção leva o nome de Pinehas, então, né? Porção ou Parashá é o nome de cada uma das 54 divisões da Torá que devem ser lidas ao longo das 54 semanas do calendário judaico. Tá? Então agora nós estamos estudando essa porção de Pinehas. E dentre outros assuntos, a Parashá de Pinehas traz para nós o censo do povo de Israel, a segunda contagem dos filhos de Israel em sua peregrinação pelo deserto. No começo, quando Israel saiu do Egito, Deus ordena a Moisés então que contasse o povo. E deles foram contados 603.550 homens. Aqui, um segundo censo. Por que Deus ordena? Porque eles estavam à porta de entrada, praticamente, da terra prometida. E Deus queria mostrar ao povo de Israel quantos seriam aqueles que entrariam e herdariam a terra prometida. E começa a contagem pela tribo de Ruben. Ruben, o primogênito de Jacó. Em Números capítulo 26, a partir do versículo 7, traz essa contagem. E o texto do versículo 7 nos diz que foram contados 43.730 homens. E o texto bíblico começa a mostrar quais foram esses homens. E começa ali no versículo 8, os filhos de Palu, Eliabe. E os filhos de Eliabe, Nemuel, Datã e Abirão. Datã e Abirão, esse é um nome conhecido, hein? A gente lembra desse nome lá da rebelião ali de Corá, descrita em Números capítulo 16. E o texto de Números, capítulo 26, versículo 9, fala de Datã e Abirão. E relembra quem são eles, né? São estes os que foram eleitos pela congregação, os quais moveram a contenda contra Moisés e contra Arão no grupo de Corá, quando moveram a contenda contra o Senhor. Então aqui começa uma lição importante. Eles moveram uma contenda contra Moisés e Arão ou contra Deus? Sim, a contenda foi contra Moisés e Arão, que representavam a presença de Deus dentre o povo de Israel. Cuidado quando a gente fala ou quando a gente se levanta contra a liderança, porque a gente pode entender que está se levantando contra um homem, mas na verdade está se levantando contra a liderança de Deus. Isso também aconteceu nos dias de Samuel, o profeta, quando os filhos de Israel pediram por um rei. E Deus falou para Samuel: não se preocupe, eles não se levantaram contra você, mas é a mim que eles estão rejeitando. Cuidado com a sua atitude com relação à liderança que é da parte de Deus, tá? Mas daí, uma coisa relevante dentro dessa contagem é que, na sequência aí no versículo 11, fala assim: mas os filhos de Coré não morreram. O que tem os filhos de Coré a ver com Datã e Abirão? Ou com a contagem dos Rubenitas? Nada. Coré era da tribo de Levi, da descendência de Coate. Por que então a Bíblia fala aqui que os filhos de Coré não morreram? Segundo os nossos sábios, os filhos de Corá não morreram porque eles estavam exercendo a sua função no trabalho do tabernáculo, do Mishkan. Se você for ler, Números capítulo 4 fala dos deveres dos coatitas. Números capítulo 7, versículo 9, nos diz que o serviço da santidade estava sobre eles. Eles o levavam sobre os ombros. Eles, os coatitas. Portanto, os filhos de Corá estavam envolvidos com o tabernáculo e não participaram da rebelião de seu pai e dos Rubenitas, a Eli, Datã e Abirão. E que isso nos ensina? Qual a relevância disso? Primeiro, quando você está ocupado com o serviço do tabernáculo, você não tem tempo para participar de rebeliões, de discussões. Quando você está preocupado em fazer a vontade de Deus, as discussões passam longe de você. Você está mais preocupado em fazer aquilo que é certo para o bem da casa de Deus. Se você seguir o exemplo dos filhos de Corá, certamente você não participará de rebeliões. Esteja sempre envolvido com o tabernáculo, ou com a casa de Deus, ou com o sacerdócio, trabalhando pela casa de Deus.
Isso foi o que preservou os filhos de Corá. E mais tarde, os filhos de Corá se envolveram grandemente no trabalho na casa de Deus. Desde os dias de Davi, por exemplo, você vai encontrar salmos feitos pelos filhos de Coré. E eles estavam plenamente ativos no tabernáculo e na obra de Deus, apesar da rebelião causada pelo seu pai. Isso nos traz uma outra grande lição, que é: cada um é responsável pela sua vida. Eu quero convidar você a ler comigo um texto que está no livro de Ezequiel, em seu capítulo 18. Ezequiel capítulo 18, para quem tem uma Bíblia tradicional, né, revista atualizada ou revista e corrigida, ela fala assim no seu subtítulo, lembrando que o subtítulo não faz parte do texto: a responsabilidade é pessoal. Versículo 4 diz assim: eis que todas as almas são minhas, como a alma do Pai, também a alma do Filho é minha, e a alma que pecar, essa morrerá. Sendo, pois, o homem justo e fazendo juízo e justiça, não comendo carne sacrificada nos altos, nem levantando os olhos para os ídolos da casa de Israel. Daqui do verso 5 a gente pula direto para o verso 9, que diz assim: andando nos meus estatutos, guardando os meus juízos e procedendo retamente, o tal justo certamente viverá, diz o Senhor Deus. Ou seja, aquele que pratica a justiça tem a promessa de Deus de uma vida longa. Esse que faz justiça viverá, e se ele gerar um filho ladrão, derramador de sangue, que fizer a seu irmão qualquer destas coisas, das coisas erradas, e não cumprir todos aqueles deveres, mas antes comer carne sacrificada nos altos, contaminar a mulher do próximo, enfim, fizer todas essas coisas, no versículo 13 diz: não viverá, todas estas abominações ele fez e será morto, o seu sangue será sobre ele. Ou seja, o que esse texto de Ezequiel, se você quiser, você pode ler mais a respeito, lendo todo o capítulo de Ezequiel, capítulo 18, tá? Mas o que esse texto quer dizer? Quer dizer que cada um é responsável pelas suas próprias atitudes. Cada um é responsável pela sua salvação, ou não. Cada um é responsável por cumprir a Torá, ou não. É você quem escolhe o seu caminho. Não se deixe influenciar. Datã e Abirão, filhos de Ruben, da descendência de Ruben, morreram na rebelião, mas os filhos de Coré não morreram. Por quê? Porque eles estavam preocupados em fazer o trabalho deles com o tabernáculo. Com o que você está preocupado? Em seguir Datã e Abirão? Em seguir os teus amigos? Ou em seguir a Torá? Aqueles que estão preocupados de fato com o cumprimento dos mandamentos de Deus, com estudar a Bíblia, com fazer a vontade de Deus, esses não atrairão sobre si as consequências do pecado de outros. Cada um é responsável pela sua própria vida, pelo seu próprio pecado. Os filhos não morrerão pelos pecados dos pais, nem tampouco os pais pelos pecados dos filhos. Isso também está descrito na Torá, em Deuteronômio. Vamos ler? Deuteronômio 24:16 diz assim: os pais não serão mortos em lugar dos filhos, nem os filhos em lugar dos pais. Cada qual será morto pelo seu pecado. Você que acompanha o nosso canal, que tem dificuldades em cumprir a Torá, e que muitas vezes coloca a culpa do não cumprimento dos mandamentos em cima da sua família, do seu pai, ou da namorada, ou do esposo, ou dos filhos, isso não tem nenhum valor perante Deus. Cada um morrerá pelo seu pecado. Você não pode justificar o teu erro apontando o erro dos outros. Nós não podemos achar que a gente não consegue cumprir a Torá por conta da nossa família. Cada um escolhe o seu caminho. Escolha bem. Que Deus te dê sabedoria para escolher bem, escolher servir a Deus. É você que está ouvindo. É com você que Deus está falando. Escolha servi-lo, escolha fazer a vontade de Deus, e você vai ter a recompensa. Mas aqueles que se unem a Datã e Abirão, os filhos de Ruben, perecerão, e os filhos de Coré não morreram. Sejamos como os filhos de Coré. Os filhos de Coré não morreram. Por quê? Porque estavam envolvidos com as coisas de Deus. Envolva-se nas coisas de Deus, e certamente preservará a tua vida para participar do reino de Deus. Que Deus te abençoe. E você já sabe, né? Se você gostou do vídeo, clique aqui,
inscreva-se no nosso canal, compartilhe esse vídeo, outros vídeos com seus amigos, com seus familiares, mostre que você se preocupe com eles também, ou compartilhe e assista um vídeo anterior aí, para que a sua fé possa ser cada dia mais aprimorada, tá bom? Grande abraço, shalom e até a próxima.